Boa noite, queridos. Nós temos estudado no livro de Gênesis uma sequência de história, uma sequência de mensagens expositivas. E até aqui nós aprendemos no capítulo 1 e 2 sobre a criação, no capítulo 3, a queda do homem. No capítulo 4 nós vimos a descendência de Caim, uma descendência que estava distante de Deus. No capítulo 5 nós temos a descendência de Sete, a descendência que voltou a invocar o nome do Senhor. No capítulo 6, essas duas descendências, elas se misturam e mais uma vez desagradam o Senhor. E é por isso que no capítulo 7 nós estudamos a história do dilúvio, o juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade daquela época. Na semana passada, nós aprendemos 3 aspectos sobre esse juízo de Deus, ensinado pelo pastor Rubens. O primeiro deles foi a proporcionalidade. As águas do dilúvio encheram a terra com o juízo de Deus na medida ou na proporção em que o pecado havia se espalhado por sobre a terra. A aplicação para nós foi entendermos que na medida que cresce o pecado em nossas vidas, estamos sujeitos a colhermos ou a enfrentarmos também o juízo de Deus. Um segundo aspecto do juízo de Deus foi a universalidade. Toda a carne, tudo o que havia na face da terra foi destruído. O pecado da época de Noé, e também em todos os tempos, está associado com a morte. Morte física, mas também morte espiritual, a separação ou o afastamento de Deus. A aplicação para nós, mais uma vez, é o perigo de brincarmos com o pecado e não levarmos a vida cristã a sério. O terceiro aspecto, essa terceira palavra que o pastor Rubens enfatizou na semana passada, é um aspecto do juízo de Deus chamado disparidade. É esse contraste que Deus fez em condenar toda a carne, mas preservar Noé, a sua família e os animais. Deus, ao longo da história, sempre pune o pecado e o pecador, mas preserva um remanescente fiel, aqueles que, pela sua graça, não vivem na prática do pecado. Hoje, no capítulo 8, eu quero estudar com vocês 3 ações de Deus após o dilúvio. O capítulo 8 nos traz o final da tempestade e o começo de uma nova vida, de uma nova esperança para a humanidade, uma nova esperança para a criação de Deus. Meu convite para você é que nós possamos refletir juntos sobre o que Deus faz aqui em Gênesis 8 e assim que a gente possa renovar também a nossa esperança e a nossa alegria. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 8, vamos ler os versos 1 a 19. Gênesis capítulo 8. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 8:1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava
até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde repousar o pé, ou pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda 7 dias, mais 7 dias, e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Antes de falarmos a respeito do agir, aquelas 3 ações de Deus após o dilúvio, vamos orar, vamos colocar esse momento nas mãos do nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos por mais uma vez termos acesso à tua palavra, à orientação que vem das Escrituras. Senhor, nos ensina através dessa passagem bíblica, dessa história na vida de Noé, e nos faz, Senhor, assim como Noé, um remanescente que ouve a tua palavra e que lhe obedece em toda a tua orientação. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Quando nós ficamos ansiosos, buscando na Bíblia alguma palavra de encorajamento, é provável que a gente logo se lembre de Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ao invés de lembrarmos de Gênesis 8, o texto de hoje, a história de Noé. Afinal de contas, lá em Romanos 8, né, nós encontramos um dos capítulos mais encorajadores de toda a Escritura, enquanto que aqui em Gênesis 8, nós estudamos a respeito da limpeza que Deus fez após o dilúvio. A minha sugestão hoje é ajudar você que está passando por tempestades em sua vida a olhar para Gênesis 8 e ter uma nova esperança, um renovar do seu ânimo no Senhor. Eu digo isso porque o tema desse capítulo é a restauração e o descanso depois da tribulação. Como eu já disse, nós vamos olhar aqui 3 ações de Deus que mostram essa restauração de Deus para com o homem e a sua criação. A primeira delas é que Deus se lembra dos seus. Nós encontramos essa verdade logo no primeiro versículo, né? O texto aqui começa dizendo: lembrou-se Deus de Noé, dos animais e de toda a sua criação. Deus se lembrou deles. Como é fácil no nosso dia a dia nós nos sentirmos abandonados, né? Principalmente quando a gente passa por tribulações, por tempestades na vida, não é mesmo? Nós pensamos: eu acho que Deus se esqueceu de mim, Ele não está vendo o que eu tenho passado. Alguns de nós até se lembram de Hebreus 13:5, que diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas lá no fundo, no nosso coração, às vezes
nós nos sentimos abandonados, não é mesmo? Onde está Deus? Quando será que essas circunstâncias, essa tribulação vai passar na minha vida? Quando é que essa tempestade vai chegar ao fim? Essa sensação de abandono, ela é uma emoção natural do homem. Eu creio que todos nós, em alguma medida, em algum momento da vida, já nos sentimos assim. O próprio salmista, em Salmo 10:1, escreveu o seguinte: Por que, Senhor, te conservas longe? E por que te escondes nas horas de tribulação? Não só o salmista, mas também o apóstolo Paulo, quando passou por várias dificuldades na Ásia, ele confessou que ele passou um momento tão difícil que ele quase desistiu da própria vida. Esse relato está descrito para nós em 2 Coríntios 1:8, que diz, Paulo dizendo, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Pensando em abandono, o próprio Senhor Jesus Cristo, que passou por todas as provações humanas, porque ele era 100% Deus, mas também 100% homem. No momento da cruz, ele clama a Deus e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Mateus 27:46. Sentir-se então desamparado não é nenhuma novidade para o povo de Deus. Mas aqui, no texto de hoje, o versículo 1 diz: lembrou-se Deus de Noé. O termo lembrar-se aqui não significa trazer alguma coisa à memória que se tinha esquecido, não é? Porque Deus não se esquece de coisa alguma. Foi Ele mesmo quem escreveu toda a nossa história, do começo ao fim, então é impossível Deus se esquecer de nós. Essa palavra lembrou-se aqui significa que Ele começou ou deu um passo a mais no cumprimento da promessa que Ele havia feito para a humanidade. Promessa que Ele havia feito para Eva, em Gênesis 3:15, uma linhagem que traria esse descendente de Eva que salvaria a humanidade. Então, lembrar-se aqui significa agir em favor, em nosso favor. Ele agiu em favor de Noé. Deus, ao longo das Escrituras, nós temos o registro de Deus se lembrando de algumas promessas que Ele fez. Por exemplo, Gênesis 19:29, Deus se lembrou de Abraão e Ele, nessa situação, então, por causa de Abraão, salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor também se lembra, no texto bíblico, de Raquel, quando Ele permitiu que ela concebesse e tivesse filhos, trazendo uma descendência para Jacó. Isso está lá em Gênesis 30:22. Lá nós lemos: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. O Senhor também lembrou-se da sua aliança quando livrou seu povo da escravidão no Egito. O relato disso está em Êxodo 2:24, onde nós lemos: ouvindo Deus o seu gemido, ou seja, o gemido do povo de Israel, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Assim, esse conceito de lembrança como uma promessa que se cumpre está presente por todo o Antigo Testamento, mas também é mencionado no Novo Testamento. Quando a gente lê Lucas 1, versículos 70 a 73, nós temos ali o relato dessa lembrança da promessa também. Lucas 1,70 diz assim:
como Deus prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se, olha aí a palavrinha, né, da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. A palavra lembrar-se no texto bíblico deixa implícito um compromisso anterior de Deus e o anúncio do cumprimento de uma promessa. Noé, sua família e os animais haviam passado 1 ano dentro da arca. E é possível, que depois de um certo tempo ali naquela arca, eles tivessem alguma dúvida a respeito do cuidado e da ação de Deus em toda aquela situação difícil. Pensa um pouco comigo. A Bíblia não traz nenhum registro de que Deus tenha falado com eles depois que ele fechou a porta da arca. 1 ano de quarentena. Já imaginaram? O que será que passou na mente, no coração daquela família? A Bíblia não diz, mas nós sabemos que no tempo de Deus, ele se lembrou de Noé, da sua família e dos animais ali, e seguiu cumprindo a sua promessa. Deus os escolheu, Deus os preservou para viverem em um mundo renovado e para se multiplicarem mais uma vez, espalhando a glória de Deus pela terra. O que nós aprendemos aqui nessa lição? Nós aprendemos que Deus jamais se esquece do seu povo. Ele nunca nos abandona, porque Ele é um Deus que não volta atrás nas suas promessas. O que nós não podemos exigir de Deus é aquilo que Ele nunca nos prometeu. Uma prosperidade garantida, a ausência de tribulações. Deus nunca prometeu essas coisas para nós. Mas o que Deus nos promete em Cristo Jesus, o que pode nos trazer esperança, mesmo em tempos difíceis, começa com aquilo que Deus nos dá em Cristo Jesus. Deus nos promete em Cristo o perdão dos nossos pecados confessados. Ele nos promete uma reconciliação com Ele. Nós éramos filhos da ira, mas agora, em Cristo, somos filhos do seu amor. Ele nos promete restauração, transformação de vida na medida em que nos submetemos a Ele. Ele também nos promete poder para essas mudanças. Ele promete que Cristo está intercedendo por nós. Ele também promete a habitação do Espírito Santo em nós, um Espírito que nos traz conforto, direção e esperança. Por tudo isso, queridos, a minha palavra para você nessa noite é que você se alegre no Senhor. Que você espere nele, porque ele se lembra de nós. E tudo o que ele prometeu, mesmo em meio às dificuldades, ele vai cumprir. Fale com Deus, dependa de Deus. Faça conhecido diante de Deus as suas aflições. Descanse nele, pois o Senhor se lembrará de ti. Uma segunda ação de Deus no texto de hoje é o renovar do mundo, da sua criação. De acordo com Gênesis 7:24, o dilúvio chegou no seu auge em 150 dias. Depois disso, a chuva forte e as águas que vieram do solo cessaram. É o que diz aqui o versículo 2: fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus,
e a copiosa chuva dos céus se deteve. Durante os próximos 5 meses, os próximos 150 dias, 5 meses mais 150 dias, Deus faria com que aquelas águas baixassem e a terra secasse. É bem possível que o dilúvio tenha alterado de modo significativo tanto a superfície como as partes subterrâneas da terra. É possível que cadeias de montanhas e até continentes inteiros tenham surgido num lugar e desaparecido em outros lugares, criando assim, então, enormes regiões para que a água escoasse. Os ventos de Deus, o texto também diz, que o sopro de Deus, o vento que Deus enviou à terra, ajudariam a evaporar essa água e a colocá-la no seu lugar, no lugar que Deus havia planejado. Em Salmo 148, 8, nós lemos que os ventos procelosos do Senhor lhe executam a palavra. Deus é soberano sobre os ventos e ele age agora a partir com o seu sopro para dissipar essas águas. Um Deus que foi poderoso para cobrir a terra de água é também poderoso e suficiente para se livrar dessa água depois que ela tinha cumprido o seu propósito. Deus sempre age poderosamente para cumprir os seus propósitos. Você acredita nisso? Quando as situações ao seu redor parecem difíceis, quando tudo é devastado por uma tempestade na sua vida, você olha ao redor e você crê no poder restaurador de Deus. Seu relacionamento conjugal não anda bem. Deus pode restaurar. A sua saúde não está bem. Deus pode restaurar. Você tem familiares que estão longe de Deus, que não reconhecem Deus, Cristo Jesus, como seu Salvador. Você vê esses seus familiares passando por diversos problemas. Deus pode restaurar a vida de cada um desses. Não importa o que tem passado pela sua vida, não importa aquilo que tem destruído a sua vida, o nosso Deus é poderoso para restaurar. E seguindo o texto, nós lemos no versículo 4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, que hoje nós sabemos é a Turquia. Nós não temos a localização exata de onde pousou essa arca, mas o importante aqui, e é o que eu quero ressaltar, é que o texto hebraico diz que a arca repousou no Ararat. Essa palavra repousar nos faz lembrar de duas coisas. Primeiro, o próprio nome de Noé, que significa conforto, repouso. Mas também nos faz lembrar da esperança de Lameque, o pai de Noé. Foi por isso que deu esse nome a Noé. Lameque tinha essa esperança de que seu filho traria repouso ao mundo. Em Gênesis 5, 29, nós lemos o que Lameque disse. O texto bíblico ali diz: Noé nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Na história de hoje, a esperança de Lameque se cumpriu em parte. Após a tempestade, Deus providenciou repouso. Essa verdade pode também ser aplicada a nós. Você tem passado por tempestades? Deus, no devido tempo, te dará repouso. Espere em Deus. Confie em sua ação.
Seguindo um pouco mais no texto, nós vemos que mesmo a arca tendo repousado em segurança, ainda assim Noé ficou esperando a instrução de Deus. Noé esperou mais 40 dias, outra quarentena, e então enviou um corvo, que ia e vinha sem encontrar lugar para pousar. Noé envia uma pomba uma vez, e na segunda vez ela volta com um ramo novo de oliveira no bico, e Noé então soube que as plantas estavam crescendo e que a nova vida estava aparecendo na terra. Deus estava reconstruindo toda a terra. Versículos 10 e 11. Uma pomba carregando no bico um ramo de oliveira é o símbolo de paz conhecido em todo o mundo até hoje. Passado mais uma semana, Noé envia a pomba pela terceira vez e ela já não volta mais. E assim Noé soube que as águas tinham secado. Noé tinha feito uma janela na arca, diz o versículo 9. E agora ele abriu essa janela para dar uma olhada no mundo lá fora. Isso foi no dia em que completava 1 ano que eles estavam dentro da arca. Noé esperou o tempo de Deus, e quando esse tempo chegou, Noé viu que a terra estava seca, que Deus havia restaurado a terra e que agora ele desfrutaria de uma nova vida. Você tem aguardado o conforto de Deus? Você tem esperado pelo seu repouso? Noé é para nós um exemplo de paciência, confiança, mas também um motivo de esperança, porque depois da tempestade, o Senhor lhe trouxe descanso. E por fim, nós temos a terceira ação de Deus aqui, nessa história. Deus recompensa a fé de Noé. Isso a gente pode ver nos versículos de 15 a 19. Gênesis 8, a partir do verso 15, nos diz assim: Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Apesar de Noé já ter visto que a terra estava seca, ele não saiu até que Deus o orientasse nesse sentido. Noé era um homem de fé, o seu nome ficou registrado ali naquele rol, dos heróis da fé, em Hebreus 11. Nós podemos ler ali, no versículo 7, o relato ou a declaração a respeito de Noé, que diz: Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé teve fé para andar com Deus quando as pessoas do mundo todo ignoravam e desobedeciam ao Senhor. Noé deu ouvidos a Deus. Ele teve fé para trabalhar para Deus e para ser testemunha num mundo totalmente corrompido. Agora, depois do juízo de Deus, ele teve fé para esperar novamente as instruções de Deus antes de sair da arca. Depois de passarem mais de 1 ano preso naquela arca, com certeza Noé e a sua família estavam ansiosos
para descer do barco, pisar em terra seca. Mas eles esperaram a orientação de Deus. A situação da terra parecia boa para eles saírem, mas isso não era garantia de que esse era o plano de Deus. Aqui então eu quero trazer duas aplicações para nós. A primeira delas, parece muito direta, vir à nossa mente, e fazer uma relação com esse nosso tempo de quarentena, que ainda não fez um ano, mas como nós devemos lidar, entre nesse momento de quarentena e o retorno aos encontros sociais. É possível que todos nós estejamos também ansiosos para retomarmos, a nossa a saída da quarentena, aos encontros sociais. Mas, assim como na história de Noé, nós precisamos entender o tempo do nosso Deus. Nós precisamos ser sábios ao retomarmos esses encontros sociais. Vocês sabem que algumas igrejas têm tomado passos nessa direção. O nosso plano é, esperando a volta do pastor Rubens, final de julho, talvez em meados de agosto, a gente reinicie encontros na nossa igreja de maneira parcial, com aqueles 30%, de forma orientada pelo governo, mas é preciso que a gente tenha cautela, é preciso que a gente busque a vontade do Senhor para nós nesse momento também. É uma aplicação para as nossas vidas hoje. Mas existe também aqui uma segunda aplicação, e essa é extraindo um princípio mais geral dessa história. O princípio que nós podemos tirar dessa história é que as circunstâncias não indicam a vontade de Deus. Então, quando Noé olhou para fora e viu que tudo estava seco, parecia que as circunstâncias eram favoráveis para ele descer da arca com toda a sua família. Mas ele ainda teve que esperar mais um tempo até o Senhor falar para ele sair da arca. Então, também nós podemos aplicar isso para a nossa vida, as circunstâncias não podem nos dirigir na nossa tomada de decisão. Esse é um erro comum que, infelizmente, todos nós já cometemos. Agirmos baseado nas circunstâncias, sem buscarmos um entendimento mais cuidadoso da vontade de Deus. A fé obediente de Noé deve ser a nossa resposta também, diante das circunstâncias. Uma fé obediente. Eu olho para o que está acontecendo à minha volta e, ao invés de eu agir baseado nessas circunstâncias, eu olho também para a palavra e eu dou passos com fé obediente. Nós sabemos que a fé vem pela pregação da palavra, e essa pregação é da palavra de Cristo, não é? A gente vê isso lá em Romanos 10:17. Então, essa fé não vem pelas circunstâncias, não é olhando a situação que vai nos dizer o que nós temos que fazer. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus para agirmos em nossas vidas. Noé estava demonstrando esta fé, Ele não demonstrou incredulidade quando ele enviou pássaros, quando ele abre aquela janela para ver ao seu redor, nada disso, Ele estava simplesmente usando as oportunidades disponíveis para ter mais informação. E isso não é errado, A gente conhecer de fato a situação, os fatos reais, não é pecado, não é errado, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente analise as circunstâncias, para que a gente tenha discernimento sobre cada situação. O importante é que nós não deixemos de lado a palavra e nos apoiemos no nosso próprio entendimento. Esse que é pecado. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, naquilo que tem a ver com a sua experiência e não com aquilo que você entende a respeito das Escrituras. Então, não é proibido
não é pecaminoso a gente analisar a situação. Quando a gente lê Provérbios 16, 9, a gente encontra o seguinte texto: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, planejamento, fazer planos, é ok, né? Faz parte, o ser humano deve fazer planos, mas eles devem estar submissos à vontade de Deus, porque é Ele quem deve dirigir os nossos passos. Obedecer à vontade de Deus, então, implica não apenas em fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa, mas também nós devemos fazer isso no tempo certo, aguardando o tempo do Senhor. Nós temos que em nossa vida agir como o salmista disse em Salmo 31:15: nas tuas mãos estão os meus dias, Senhor. Você tem confiado os seus dias nas mãos do Senhor? Ou você tem agido de maneira ansiosa, de maneira apressada nas decisões que você tem tomado? Nas tuas mãos estão meus dias, Senhor, disse o salmista. Deus recompensou a fé de Noé e da sua família ao cuidar deles durante todo aquele ano na arca, mas também ao preparar a terra agora, renovada, para que eles vivessem após o dilúvio. Noé foi como um segundo Adão, que recomeçou a raça humana. Deus havia separado a água, a terra das águas, naquela primeira semana de criação, preparando para Adão e Eva. E aqui Deus, depois do dilúvio, mais uma vez, prepara a terra, agora para a família de Noé, para Noé e também a sua família, O Senhor chega até a repetir aquele mesmo mandamento que foi dado para Adão e Eva em Gênesis 8:17. Ele diz aqui, tanto no versículo 22 do texto de hoje, ele diz no verso 17 aqui, aquilo que ele tinha dito em Gênesis 1, 22 e 28, sede fecundos e multiplicai-vos, é a orientação de Deus aqui para Moisés e a sua família, multiplicação. E aqui nós temos novamente o propósito de Deus para o homem na terra: multiplicar, espalhar a glória de Deus sobre a terra. Então Noé, de forma obediente, preparou a arca para a salvação da sua casa, da sua família, e porque os seus contemporâneos não levaram a sua mensagem a sério, o mundo daquele tempo foi totalmente destruído. Mas o que levou aquele povo a rejeitar a palavra de Deus? Pensa um pouco comigo. Eles pensaram que a vida seguiria como sempre, que nada aconteceria. Pensavam que Deus não iria agir na história, que Ele não se importava com o que estava acontecendo ali. Mas Ele provou exatamente o contrário. Hoje em dia, as pessoas têm essa mesma atitude. Agem como querem, sem crer na iminente volta de Cristo. A palavra de Deus nos diz que um dia Cristo voltará e que o seu juízo, mais uma vez, recairá sobre a terra. Dessa vez não mais com água, mas sim com o fogo que vem de Deus, o fogo da sua ira. Um texto que nos fala a respeito disso, e eu quero terminar com esse texto, é 2 Pedro 3, de 3 a 9. Esse texto nos diz: nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, aguardando o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Um dia Cristo voltará e o seu juízo cairá novamente sobre toda a carne, não mais com águas, mas sim por meio do fogo. Versículo 8, 2 Pedro 3:8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Hoje, assim como nos dias de Noé, nós podemos seguir a verdade e a instrução de Deus pela fé, ou podemos nos recusar e continuarmos a viver como se Deus não fosse intervir na história. O que você tem feito? Pela fé, nós devemos confessar a nossa constante rebeldia contra a vontade de Deus. Pela fé, assim como Noé, nós deveríamos viver de maneira obediente. Depois da tempestade, vem a bonança. Vimos isso nessas 3 ações de Deus para com Noé e sua família. Ele se lembra de nós, cumprindo as suas promessas. Ele restaura a nossa vida após as tempestades. Ele recompensa a nossa fé obediente. Que essas verdades da história de hoje possam renovar o seu ânimo, a sua alegria e a sua esperança. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por tamanha esperança. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos ter esperança de que o Senhor está no controle de toda a situação, no controle das nossas vidas. Podemos ter alegria, porque sabemos que o Senhor cumpre aquilo que prometeu um dia para nós. Podemos ter nosso ânimo renovado, porque sabemos, Senhor, que mesmo passando por dificuldades aqui nessa terra, existirá um momento de descanso, um momento de restauração, um momento de repouso. Pai, que essas verdades hajam em nosso coração e que nós possamos refletir essa alegria de viver no Senhor, por causa das Tuas promessas, por causa daquilo que cremos que está em Tua palavra. Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.